Olá, e aí, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Meu nome é Julia, mas pode me chamar de Ju, e este aqui é o meu canal. E hoje, neste canal, nós vamos fazer um vídeo de react. O primeiro react que eu faço aqui, eu acho que é o primeiro. E hoje é um react um pouco polêmico. Por quê? Eu não sei se vocês viram, mas o Thales, que é um empreendedor no Brasil, que há pouco tempo foi cancelado, por falar que não queria ter uma esposa CEO ou algo desse tipo. Ele fez um debate com várias pessoas sobre demissão, sobre empreendedorismo e essas coisas. Enfim, eu não acompanho o Thales, tá? Eu não acompanho o Thales, eu não sei do caráter dele ou coisas desse tipo. Nunca segui o Thales no Instagram, eu nunca vi um post dele. Na verdade, eu não vi nem aquela polêmica dele direito, eu só fiquei sabendo por conta desse debate. Mas este vídeo aqui não é um julgamento ao Thales ou à moça que está falando com ele. Eu tô olhando pra cá porque eu abri o vídeo no computador para reagir. Como eu estava falando, não é um julgamento a pessoa deles, porque eu não conheço nenhum dos dois. Eu apenas quero usar o que eles estão falando para refletir com vocês acerca desse assunto. Enquanto eu estiver reagindo aqui, você vai estar vendo o vídeo aí, porque eu vou colocar aqui, ó, deste ladinho aqui, tá bom? E é isso, vamos lá? Vamos conversar um pouquinho? Lembrando, pessoal, que eu sou professora. Eu trabalho com uma faixa etária bem extensa, né? Eu dou aula aí para crianças de 11 anos até adolescentes de 15, 16. Dou aula também para jovens, adultos e idosos. Então, assim, eu percebo bastante a diferença de gerações e eu quis reagir a este vídeo porque eu creio que ele tem reflexões muito boas acerca de como nós estamos criando as nossas crianças e os nossos adolescentes. E é por isso que eu achei tão pertinente fazer esse react, né, essa reação para vocês. Lembrando que este canal aqui é um espaço para um diálogo respeitoso. Você pode discordar de mim, deixar sua opinião respeitosa aí nos comentários, que será sempre muito bem-vinda, ok? Então vamos lá? Vocês vão ver junto comigo, hein? Qual São o seu companhia. critério de avaliação em relação a esses jovens que você fala que são mimados, que não são contratados pela sua empresa? Aqueles que querem todos os direitos sem nenhum dever. E o Estatuto da Criança, onde entra na tua Eu empresa? nem conheço o Estatuto da Criança, eu não posso então debater você isso. contrata pessoas... Eu não contrato criança, Então pô. você contrata jovens, Eu não certo? conheço o Estatuto da Criança. Você pode me. Gente, não entendi o que o Estatuto da Criança tem a ver com isso. Criança no Brasil não pode trabalhar, ele não pode contratar criança para a empresa dele. Não sei se ela vai falar alguma coisa depois que vai ter a ver com isso, mas eu não entendi o argumento, assim, de verdade. No Brasil não se pode contratar criança para trabalhar. A partir dos 14 anos a gente tem, né, o jovem aprendiz, tudo mais. Ainda assim, é toda uma outra forma de contratação, né? Tem várias questões que deveriam ser colocadas. No caso, eu creio que não é desse tipo de pessoa que eles estão falando, né? De jovem aprendiz. Enfim. Inclusive, me ensinar. Um jovem de 26 anos está no Estatuto da Criança? Não, eu tô falando da questão do jovem. Certo, mas eu tô falando da minha idade média, que é 26 anos. Tá, e por que Esse cara você... tá no Estatuto? Não, tá, e por que... Não, tudo bem. Por que você rotula eles de mimados? Você acha que a empresa tem o dever de ajudar esses jovens a Com amadurecer? certeza, porque você é um empreendedor conhecido na mídia. E por você ser conhecido, você deveria incentivar esses jovens a se tornarem empreendedores como você e não rotulá-los de mimados. Número 1, se você Bom, eu já identifico um problema aqui na fala dela. Por quê? Eu acredito sim que as pessoas que estão na mídia, as pessoas da internet, os influenciadores, devem sim incentivar as pessoas a fazerem coisas boas, coisas bacanas. E acho que o contrário também não deve ser feito, né? Pessoas não devem usar a internet para influenciar negativamente ou então para influenciar ações negativas a adolescentes, jovens, e enfim, eu acho que a gente tem que sim usar a nossa influência para o bem. Só que usar a influência para o bem não quer dizer que quem está na mídia, na internet, quem tem uma página, um canal famoso, tem a obrigação de salvar essas pessoas ou de cuidar dessas pessoas. Não é uma obrigação você dar uma solução para o que deve ser arrumado na vida da pessoa. Você pode se influenciar, incentivar, mas você não tem que fazer um papel
de autoridade na vida da pessoa. Você não tem que fazer um papel de psicólogo, né? Se a pessoa não sabe qual caminho ela deve tomar, se ela tem dúvidas com relação a isso, ela tem que ter uma pessoa perto dela, que conhece a vida dela, que conhece a personalidade dela, que conhece os desejos dela para poder ajudar. Seja um pai, uma mãe, um responsável, seja um psicólogo, um profissional da área da saúde, um profissional de apoio na escola que tenha, né? Esse papel de alguém salvar você, de dar uma solução para sua vida, não deve ser encontrado na internet. Inclusive, eu acho muito perigoso a pessoa querer procurar em um influenciador uma solução para a vida dela. O influenciador não conhece você, ele não sabe da sua vida, ele não sabe do que você precisa, ele não sabe da sua realidade. É muito complicado a gente falar assim, que a pessoa tem a obrigação de ajudar, né? Porque não tem. Quem tem essa obrigação é o responsável da pessoa. Agora, se essa pessoa já tem mais de 18 anos, não era para ela estar esperando um salvador, né? Era para ela já estar tomando rédeas aí da própria vida dela, descobrindo as coisas, né, por conta própria, mesmo que tivesse ajuda. Mas enfim, vamos continuar aqui. Você conhece os meus conteúdos, você vê que sim, eu incentivo eles. E principalmente falando o seguinte, não seja mimizento, construa a tua própria sorte. O que seria mimizento pra você? Vou te dar um exemplo. Quando eu fundei a minha primeira companhia, que foi expandida para 35 países lá, a Easy Taxi, eu morava na favela do Santa Amaro, no Rio de Janeiro. Literalmente era um favelado. E eu saí de um favelado para construir uma empresa que vale R$1 bilhão. Eu poderia simplesmente falar assim, eu sou favelado, o mundo é injusto, bilionários não deveriam existir, e eu ia ficar ali remoendo na inveja e no meu pequenismo e nunca ia me desenvolver. Eu escolhi um outro caminho, de botar a cara, tomar risco, escolher entre almoçar e jantar pra construir a companhia. Você teve orientação, tive mas nada. esse jovem da periferia que não teve. Eu não tive orientação. Essa internet... A empresa não é pai nem mãe. Quem tem... Bom, gente, eu creio que o que deixou as pessoas um pouco nervosas ali, teve pessoas até rindo atrás, né? Não sei se foi bem isso. Mas eu acho que o que muitas pessoas vão ver como problema na fala dele é a tal da meritocracia, né? Eu realmente acredito que há mais facilidades para uns do que para outros, tá, pessoal? Eu acredito que tem gente, sim, que nasce numa vida que é muito mais favorável. Tem gente que nasce numa família bem estruturada, financeiramente falando, emocionalmente falando, uma família que apoia, né, que ajuda, às vezes que paga uma faculdade, que paga ali, às vezes, uma locomoção para a pessoa. Tem família que até carro dá para a pessoa quando ela faz 18 anos. É claro que não tem como a gente comparar a jornada de vida de uma pessoa que está, né, dentro de uma favela, por exemplo, com a jornada de vida de uma pessoa que nasce ali numa família com boas condições, que dá tudo para aquela pessoa. Uma família que tem pai e mãe bons de cabeça, já é muito diferente de uma família que não tem pai e mãe. Ou então que o pai e a mãe são emocionalmente instáveis, né? É claro que a jornada de vida não é igual, né? Não existe, assim, essa questão da gente achar que todo mundo parte do mesmo lugar. Isso daí, se você pensou, né, como eu, nesse sentido, eu diria que seria algo que eu colocaria ali entre parênteses, sabe? Porque, de fato, ele está falando de uma coisa que é possível. É possível, sim, uma pessoa hoje em dia sair do nada, sair da favela e se tornar um empresário. É possível. É difícil, não estou falando que é fácil, mas é possível. Agora, é difícil demais e não quer dizer que todo mundo vai conseguir. Não quer dizer que para todo mundo vai ser como aconteceu com ele. E eu entendo isso, nem acho que foi isso que ele quis dizer. O que eu acho que ele está querendo dizer é que a partir do momento em que você entende que você é responsável pela sua vida, você precisa começar a tomar decisões favoráveis a ela. Você precisa parar de se vitimizar. E, de fato, tem gente que se vitimiza muito. Ah, eu não consigo nada na minha vida porque a minha mãe foi assim, assim, assim. Ah, mas eu não consegui fazer isso porque o meu pai é assim, assim, assim. Ah, porque a minha família é assim, assim, assim. Gente, tem uma hora que a gente precisa ser o responsável pela nossa própria história, que a gente tem que parar de culpar os nossos antepassados, as pessoas que vieram antes da gente. A gente tem que parar de culpar, às vezes, o governo, culpar a escola que a gente estudou, o trabalho que a gente tem, e começar a tentar construir uma coisa nova. E isso da questão da internet que ele falou é uma verdade. Hoje em dia tem muitos recursos na internet. Tem muitas formas de você conseguir fazer uma renda extra, por exemplo, ganhar um dinheiro, diferentemente de alguns anos atrás, que era muito mais difícil, né? Então, assim,
A questão vai ser muito difícil para uma pessoa, por exemplo, que nasceu numa periferia, que viveu a vida inteira numa família pobre? Vai ser difícil demais. A pessoa vai sofrer demais. Mas ela pode sair daquele lugar para pelo menos um lugar um pouco melhor. Ela não precisa ficar naquele lugar achando que ela foi condenada àquilo ali e que vai ser a vida inteira daquele jeito. Eu conheço histórias de pessoas que saíram do nada e hoje são pessoas assim que vivem bem. Podem não ser pessoas com uma empresa bilionária como ele, mas são pessoas que vivem bem, que têm uma casa digna, né, que têm um carro, que viajam uma vez por ano para a praia, estão felizes. Pessoas que saíram do nada, sabe? Que saíram do nada. Na minha família mesmo, a nossa história é assim. A história da minha família é praticamente toda assim. Pessoas que vieram do nada, que já passaram falta de tudo e hoje têm uma vida digna. Porque estudaram muito, porque trabalharam muito, porque ralaram muito. Mas assim, muito, muito mais do que a pessoa que nasce num berço de ouro, com certeza. Então, assim, é difícil a gente falar de meritocracia. Eu não sou o tipo de pessoa que prega a meritocracia, porque eu acho, sim, que para uns é muito mais difícil do que para outros. Mas eu também não acho que a gente tem que ser vitimista. Achar que porque a gente foi nascido daquela certa forma, porque a gente nasceu naquele lugar, a gente tem que ficar pelo resto da vida daquele jeito. Ou então nada nunca vai dar certo. Vai dar certo sim, pode dar certo sim, pode melhorar pelo menos 5% que seja. Né? Existem oportunidades que você pode buscar. Então, assim, se a gente ficar achando que os outros têm que fazer algo pela gente, a gente não vai dar em nada. Aí sim a gente vai ser fracassado. Porque as outras pessoas não têm obrigação de fazer algo pela gente. Você pode cobrar, por exemplo, né? Falei aqui, você não vai ficar esperando o governo, mas quando você vota num governante X ou Y, você pode cobrar do governo que ele tenha ações para ajudar a sua realidade. Beleza, isso não é um problema. Mas você não tem que ficar esperando que as pessoas do mundo ao redor, seja até mesmo do governo, vão salvar você. Não existe salvador seu. Tá? Essa é uma questão da vida adulta que eu acho que poucas pessoas que fazem 18 anos entendem. Não existe um salvador. Não tem uma pessoa que vai chegar na sua vida e vai te salvar e vai resolver os seus problemas. Ou você levanta e resolve, ou vai dar tudo errado. Você vai continuar onde você está. Então é muito complicado a gente pregar para essa geração que o empresário tem que fazer algo por ela, a mãe, o pai tem que fazer algo por ela, o governo tem que fazer algo por ela, o Estado tem que fazer. Você tem que fazer algo por você. O que vier deles é lucro, sabe? Entendo o que eu estou falando. O governo, o empresário, eles podem fazer algo. O governo, inclusive, deve fazer algo, né? Porque a gente vota neles para eles fazerem algo. Mas se você ficar esperando uma resposta deles, de mãos atadas, vivendo o mesmo dia todo dia, né? A mesma rotina, sem querer melhorar, sem querer crescer, não vai adiantar nada. Você tem que fazer alguma coisa por você. Você tem que ir atrás, estudar, trabalhar, procurar um novo negócio, né? Encontrar pessoas na internet que te ajudem. Se você fica o tempo que você está em casa vendo TikTok, Reels, achando que alguém deveria te ajudar, que você não deveria ter nascido na família que você nasceu, ou que você não deveria ter tido o dinheiro que você teve, aí é complicado demais, né? Esses dias eu conversei com um aluno que ele falou para mim que ele nasceu para ser caixa de supermercado. E beleza, gente, não é problema você ser caixa de supermercado. Você pode ser um caixa de supermercado honroso, digno. É um trabalho digno e maravilhoso. Mas a questão é, um caixa de supermercado aqui na minha cidade, tá? Tô falando na minha cidade, ganha um salário mínimo. Você não sustenta uma família com salário mínimo. Você não se sustenta com salário mínimo no Brasil. Aí eu pergunto pra ele, mas por que você acha que você nasceu para ser caixa de supermercado? Você pode ter uma profissão que você vai ganhar melhor. Você vai ter uma vida melhor, que você vai ter uma casa, vai ter um carro. Aí ele, não, mas na minha família todo mundo é caixa de supermercado. Aí você entende o que eu estou falando? Às vezes, você está agarrado às coisas que você aprendeu, você está agarrado achando que você tem que ser aquilo que os seus pais foram, que seus avós foram, que seus primos são, que os seus amigos são, porque você está tão ali incluído dentro daquela bolha, daquela sociedade, que você acha que aquela é a única coisa que você tem. Sendo que não é. Você pode ir além. Você pode usar das oportunidades que aparecerem na sua vida, sejam elas pequenas, para fazer algo. Quantas faculdades de graça a gente tem hoje, né? Eu sei que não é todo mundo que tem faculdade de graça na cidade. Aqui na minha cidade tem várias e a cidade é pequena, os vestibulares são acessíveis, né? E tem várias pessoas que às vezes até passam na faculdade e desistem porque, não é para mim, eu acho que não é para eu estudar. E assim, gente, mesmo que seja muito difícil, você não pode desistir de construir uma vida melhor para você. Você não pode ficar achando que o mundo inteiro tem que fazer algo para você.
sabe? A gente tem que ter as duas coisas. A gente tem que buscar os nossos direitos, mas a gente também tem que cumprir com os nossos deveres. A gente tem que cumprir com o dever de querer construir uma vida boa para nós mesmos, sabe? Isso significa evoluir emocionalmente, espiritualmente, materialmente, intelectualmente. Olha quanta coisa na internet você tem hoje para você aprender, sabe? Olha quanto conteúdo, por exemplo, para concurso tem na internet. Às vezes um concurso simples que você faz, que você passa, já melhora a sua vida bastante. Então, assim, são muitas coisas que a gente poderia pensar, né? Vamos continuar aqui a ver o vídeo. Tem que amadurecer a criança emocionalmente é o pai e mãe, isso acontece, você sabe disso, E na se o primeira adolescente infância. não tem pai De nem 0 a mãe? 6, ele vai ter que dar um jeito. Eu fui criado também Que jeito? sem pai nem Se mãe. embasando na internet? Pode ser, pegando as referências certas. Foi o que eu fiz. Não é a minha função ser pai e mãe de cara com 20 e poucos anos que chega na minha companhia. Isso aí depende deles. Gente, concordo com ele aí 100%. Nessa última parte, eu acredito que, de fato, depois que você faz 18 anos, você tem que tomar as rédeas da sua vida, né? Você tem que parar de procurar papai e mamãe. E isso é muito doloroso de falar, porque tem pessoas que não têm pai e mãe na vida. Tem pessoas que, de fato, não tiveram uma figura de pai, uma figura de mãe, sabe? Uma figura que cuidou, que zelou, que ensinou, que capacitou, que habilitou essa pessoa para fazer mais. Só que a partir do momento que você se torna adulto, você pode buscar ser uma pessoa que você gostaria de ser, mesmo que você não tenha tido essa figura. Existem ferramentas que você pode aprender de saúde mental, intelectual, né? Até mesmo de você aprender habilidades novas. Tem coisas que você pode aprender, mesmo que você não tenha tido essa figura de autoridade na sua vida. Mesmo que você tenha esse cuidado sozinho. É possível. É difícil, muito difícil, mas é possível. E eu acredito que esse pensamento da nossa geração é destrutivo demais. Esse pensamento de que você tem que depender de alguém para você conseguir algo na sua vida. Principalmente de você depender de uma pessoa que não deveria ter esse papel. Tem pessoas que se agarram, que dependem emocionalmente de outros que não são pai e mãe deles. Uma coisa é você depender do seu pai e da sua mãe que te deram a vida, você é uma criança, um adolescente, um jovenzinho ainda que não saiu de casa. Outra coisa é você achar que o seu chefe tem compromisso emocional e afetivo com você. Outra coisa é você achar que o seu prefeito tem um compromisso emocional e afetivo com você. Outra coisa é você achar que o seu amigo, seu namorado, sua namorada, seu marido, seu pastor, seu padre, que seja, qualquer figura que você tenha, tem esse papel emocional e afetivo com você. Não tem. No mundo adulto, gente, é cada um se desenvolvendo por si mesmo. A gente tem a sorte de encontrar pessoas que nos auxiliam, mas elas não são responsáveis por nós. Se nós não tivermos na infância pessoas que nos ajudem a nos habilitar para a vida adulta, para sermos melhores, para entendermos os nossos direitos e deveres, outro lá na vida adulta não vai fazer isso pela gente, não. Na verdade, não é nem saudável que você dependa de um outro adulto quando você é adulto. Inclusive, muitas pessoas se tornam um peso dessa forma. Né? Ninguém gosta de conviver com gente que depende o tempo todo da gente, que o tempo inteiro pede algo pra gente, que o tempo inteiro precisa de ajuda para fazer alguma coisa, porque tá todo mundo correndo, tá todo mundo tentando lidar com a própria vida, com as próprias coisas. Então, chega no momento que para você se tornar homem ou mulher, de fato, né, responsável, maduro, você tem que fazer, né, como já dizia lá o poeta, fazer o seu corre. Você tem que ir atrás das suas coisas por si. E eu creio que uma grande questão que a gente tem hoje na educação é justamente essa. Pais e mães que não conseguem educar seus filhos para a vida, que acham que a vida vai dar para eles o que eles precisam, e a vida não vai. Se você não começar a falar não para o seu filho, se você não começar a deixá-lo fazer sozinho algumas coisas, a ter as próprias responsabilidades, os próprios compromissos, a vida vai cobrar isso dele. E sabe o que vai acontecer? Seu filho vai se deprimir, vai ficar ansioso, porque ele não vai saber, ninguém o ensinou. E ninguém vai ter obrigação de ensiná-lo depois que ele já tiver 18 anos, que ele já estiver dentro de uma empresa trabalhando, que ele já tiver o próprio negócio dele, ou que ele estiver num casamento, que ele tiver filhos. Aí lá na frente ele vai ser cobrado desse compromisso, essa responsabilidade, e ninguém terá ensinado a ele
e ele vai acabar se tornando um peso na sociedade. Pessoas sem responsabilidade, sem compromisso, se tornam pesos. E isso é muito triste, muito complicado. A gente precisa ensinar para as crianças e para os adolescentes o serviço. Eles têm que servir a sociedade. Eles têm direitos, sim, a gente também ensina a buscar os direitos. O problema é que nós estamos em uma geração que acha que só tem direitos, que só busca pelos direitos. Ah, isso é meu direito. Ah, eu mereço isso. Mas e os deveres? E o que você tem que fazer, inclusive pelo outro, sabe? A gente poderia conversar por horas sobre isso aqui, que eu sei que também tem o outro lado. Eu sei que existem empresas abusivas, empresas que cobram além dos funcionários. Gente, eu sei que a realidade CLT do Brasil é muito complicada. Eu sou CLT já tem anos. E eu sei que não é fácil, não estou dizendo aqui que é um mar de rosas. O que eu estou dizendo é, se a gente parar um pouco de se ver como vítima, começar a se ver como pessoas que têm a responsabilidade com a própria história, talvez a gente construa muito mais do que a gente ficar sentado se lamentando. Ficar sentado se lamentando e reclamando não adianta nada, sabe? A gente tem que ter o nosso momento de descanso, a gente tem que ter pessoas para quem a gente desabafa, mas a gente tem que tirar da nossa cabeça que o super-herói vai chegar. Tô desligando meu computador aqui, que tá fazendo um barulho estranho. A gente tem que tirar da nossa cabeça que um super-herói vai chegar e vai resolver todos os nossos problemas. Né? Como eu falei aqui, tem gente que acha que até o governo é super-herói da pessoa. E não é, gente. Não é. Super-heróis na vida real não existem, sabe? A gente precisa ter responsabilidade pela nossa própria vida, pela nossa própria história, construir a nossa história, se desenvolver todos os dias. É difícil, mas não é impossível. Tá? O Brasil, de fato, é um país desigual, mas tem algumas mentalidades que a gente precisa quebrar. E uma delas é essa, de que você nasceu num lugar, você é um coitadinho, você precisa de ajuda porque você é uma vítima, porque não sei o quê. Não, não. A gente tem condição de construir aquilo que a gente precisa, sabe? A gente tem condição, mesmo que seja um pouquinho, não vai ser igual ao bilionário que já cresceu herdeiro, não vai ser igual, não. Mas pelo menos 1%, sabe? A cada dia, a cada ano, que seja, para você pelo menos sair do lugar onde você nasceu, onde você já está, você já é um vencedor, sabe? Se você ficar esperando isso das pessoas, infelizmente eu tenho que lhe dizer, dificilmente você vai conseguir sair de onde você veio. Dificilmente você vai conseguir mudar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor, né? E é isso, gente. Se você tem uma história de vida para contar, algo que você superou, mesmo que você tenha vindo do nada, né? Graças do nada. Mesmo que você não tenha uma vida que tenha sido muito favorável, conta aqui a sua história, deixa aqui o seu comentário para inspirar uma pessoa e deixa também a sua opinião sobre essa educação que tem levado tantos pais e mães a mostrarem para seus filhos que existe uma vida irresponsável, que não é muito bom, né? A gente sabe que a vida humana é cheia de responsabilidades, é cheia de coisas, às vezes, que a gente não quer fazer e a gente faz por compromisso, porque a gente precisa e, infelizmente, isso não tem sido ensinado às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens. Então, deixa aí o seu comentário, acrescentando sua opinião respeitosa, deixa seu like, compartilha este vídeo e um beijo. Tchauzinho!